O texto dessa noite diz assim para nós: naqueles dias o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra lida, essa palavra que é viva, essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos anima. Por isso, nessa hora, vem sobre nós, ó Deus, nos ensina através da Tua palavra. Teu Espírito possa abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos entender, compreender e, mais importante, Senhor, viver a Tua palavra na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Quem aqui tem cachorro? Quem tem cachorro? Mas é interessante, se você apontar para o cachorro, falar para o cachorro pegar alguma coisa, dificilmente, não sei se você já fez isso, né? Mas eu tenho 2 cachorros e aí eu jogo a bola para o cachorro e aí eu falo, pega a bola. Aí dificilmente ela olha para a bola, ela olha para onde primeiro? Ela olha para cá, ó, pro dedo. Ela não olha para a bola, ela não olha para o objeto. Se você falar assim, pega aquela bola e traz para mim aquela bola, ela não olha para o objeto, ela olha para o meu dedo. Ela vai olhar para o meu dedo, ela não vai olhar para o objeto. E é interessante esse texto. O nascimento de Jesus é muito interessante para nós. Você vê que Lucas, ele é muito detalhista em vários momentos do seu evangelho, mas nesse momento aqui ele é um pouco mais sucinto. E é interessante esse texto porque ele é como se fosse o cachorro olhando para o dedo. O importante não é o dedo, porque a gente olha para esse texto e a gente olha e fala assim, coitadinho de Jesus, né? Foi envolto em faixa, nasceu na hospedaria, não tinha lugar para ele na hospedaria, ele teve que deitar na manjedoura, eles eram pobres. Não, eles eram pobres mesmo. Você vai ver que depois, quando Jesus vai ser levado ao templo, quando ele vai ser consagrado, a oferta que Maria e José dão são 2 pombinhos. A pombinha era a oferta do pobre, o rico dava o carneiro, dava o cordeiro, o pobre dava o pombinho, né? Você vê que Deus ele é tão generoso com a gente que ele vai escalonando, né? Você que pode dar mais, você dá o cordeiro. Você que pode dar menos, aí até para ninguém ficar sem dar oferta, não, você dá o pombinho. Porque o pombinho você acha em qualquer lugar, né? Mas Deus ele é tão generoso que ele permite que todo mundo o adore. Ninguém fica sem adorá-lo. E aí eles são pobres mesmo. Mas a gente às vezes olha para esse texto e a gente olha para o dedo, ao invés de olhar para o objeto, para olhar para quem ele aponta, para o que ele aponta realmente. E a gente já falou domingo passado que nós estamos vivendo um momento do advento. O advento é esse momento de espera, espera de alguém, uma chegada. Alguém vai chegar, alguém importante, alguém está vindo. E aí a gente viu que a gente tem que esperar esse momento com o quê? Com expectativa. A gente tem que esperar em adoração, a gente tem que esperar testemunhando, a gente tem que esperar com esperança. Por quê? Porque quem está vindo não é um momento, não é uma ceia. Não, quem está vindo é alguém. E esse alguém é o próprio Deus que vem até nós, através de Jesus Cristo. Então, enquanto nós esperamos, enquanto Maria e José esperavam, enquanto os pastores esperavam, enquanto o mundo esperava a chegada de Jesus, como eles esperavam e como eu e você temos que esperar, lembra? Jesus já veio uma vez e ele prometeu que vai voltar. Se a gente pensar de uma maneira assim, um pouco linear, né? Um pouco mais assim, vamos pegar o pé da letra. A gente está vivendo aí um advento
de 2000 anos e um pouco mais, né? A gente está esperando Jesus voltar. Mas Jesus já veio. Mas enquanto a gente espera, enquanto Maria e José esperaram, o que eles fazem? O que eu e você podemos fazer? Domingo passado nós já falamos alguma coisa. Mas o que esse texto mostra para mim, para você? E é extremamente importante que hoje seja o dia da Bíblia, o dia da Palavra de Deus. Então uma coisa eu quero deixar claro aqui para você. Eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus. Não que ela contém, não que ela é mais ou menos, não. Ela é a Palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje é extremamente importante para a gente lembrar disso, olhando para esse texto, porque esse texto mostra para mim e para você que enquanto nós esperamos aquele que vem, nós devemos fazer o quê? Permanecer na Palavra de Deus. Enquanto nós esperamos aquele que vem, devemos permanecer na Palavra de Deus. É por isso que eu trouxe esse exemplo do cachorro e da bola. Porque quando a gente olha para esse texto, parece que nada maior está acontecendo. Parece que está nascendo uma criança pobre. Aí a gente olha, parece assim, José e Maria, né, eles foram para a sua cidade, e aí eles chegaram lá e não tinha vaga na hospedaria. Ah, pastor, e aí eles dormiram na estrebaria. Coitadinho, eles foram lá dormir no curral. Calma, gente, não era assim. O negócio era o seguinte, as casas no tempo de Jesus, lembra que as pessoas elas tinham animais, elas se locomoviam com animais, usavam animais para trabalhar, usavam animais como tração, né, no trabalho, usavam animais como meio de locomoção, elas precisavam de animais. Mas onde é que elas iam guardar esses animais? Elas não tinham tanto dinheiro para fazer curral, para fazer celeiro, elas tinham que guardar eles dentro da cidade, dentro da sua casa. Então o que elas faziam? Elas faziam casas de 2 andares. O primeiro andar era o lugar onde os animais moravam, eles dormiam ali, eles se alimentavam ali. E o segundo andar? O segundo andar era o lugar onde as pessoas ficavam, eram os quartos ficavam ali. Aí você fala assim, né, hoje quando você entra numa casa, embaixo tem a cozinha, a garagem, em cima os quartos. Aí você fala, nossa, que engenharia. Não, no tempo de Jesus já era assim, o carro ficava embaixo, né? Que era o jumento, que era lá o cavalinho, o negócio, e os quartos ficavam em cima, era a mesma coisa, gente, nada novo debaixo do céu. E aí, o que acontece com José e Maria? Eles chegam na cidade, eles saem de Nazaré, eles chegam até Belém, e aí quando eles chegam em Belém, já chegam no momento, né, estava acontecendo o recenseamento, muita gente estava indo para lá, era a cidade de muita gente, eles chegam lá, não tem lugar nos quartos. Mas aí alguém diz assim, não, peraí, mas se vocês quiserem, vocês podem dormir na parte de baixo, na estrebaria. E olha que interessante isso. Era o lugar dos animais. Mas o texto não diz para nós que tinha algum animal ali. Já parou para pensar nisso? Então quando a gente olha, por exemplo, essa figura do nascimento de Jesus, tá ali uma manjedoura, e geralmente você vê um jumentinho, você vê um animalzinho perto, né? Um cabritinho. Eu já fiz festa de Natal na igreja, o Isaac já foi até o cabritinho. Foi até o cabritinho e tal, você tá lá os bichinhos lá. Mas não diz que tinha animais, mas era o lugar dos animais. E olha como é que Deus é providencial. O seu Jesus, o Deus Filho, quando Deus se encarna, ele não nasce para deitar em lugar nenhum. Havia um lugar para ele deitar. Lembra que Paulo diz, se tiver um teto sobre a sua cabeça, se tiver uma roupa para você vestir, tem que estar contente. Olha o que Deus faz com o seu próprio filho quando ele nasce. Aí você olha para essa história e você fala assim, cara, mas isso é muito normal. Isso é muito assim... Tem um amigo nosso, Maninho, que gosta de usar a expressão factual. Isso é muito factual, é um fato. Não, mas não é um fato. Se você olhar o texto, você vai ver várias informações extremamente importantes aqui. Olha o que o texto vai dizer para mim e para você. Primeiro vai dizer que esse recenseamento aconteceu na época de César. E aí eu podia fazer um contexto histórico para você, mas eu não vou entrar nesse contexto aí de como César chegou ao poder, de como ele pegou um império pequeno e fez um império enorme. Não quero entrar nesse contexto. Mas a partir do verso 3º, vai dizer que ele está fazendo um recenseamento. O recenseamento é para quê? Toda vez que alguém ascendia ao poder, ele tinha que medir sua força. Ele tinha que saber quantos homens de guerra ele tinha. Ele tinha que saber qual era o tamanho do seu império. César está querendo saber o quê?
quão poderoso ele é. E César era extremamente poderoso, porque ele derrotou todos os outros que aspiravam ao trono. Mais do que isso, o que César faz? Ele diz o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que o meu pai, não César, mas o pai dele, o meu pai, ele era um Deus. Então, se ele era um Deus, César era o quê? O filho de Deus. E você lembra que ele é imperador, ele governa sobre os judeus, e os judeus acreditavam que quem era o Messias? Que o Messias era o quê? O filho de Deus. Então César, de uma certa maneira, se auto-intitula o Salvador. Ah, eu sou. Lembra que vocês tinham? Eu sou o Salvador, ok? Aí César então faz o recenseamento. Aí o verso 3 vai dizer que todos voltaram para a cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou de Nazaré da Galiléia para Belém na Judéia, terra natal de Davi. Aqui, primeira coisa então. As escrituras sempre disseram que Jesus seria descendente de quem? De quem? Pode falar. Davi. Olha a palavra. Quando você olha o texto de Mateus, você vai ver, Mateus ele escreve para os judeus. E o desejo de Mateus é provar que Jesus realmente era o Messias e era descendente de Davi. Aí você lembra como é que a genealogia de Mateus é? A todo momento ele vai dizer que Jesus era filho de Davi. Então, em primeiro lugar, a escritura diz que o Messias viria da descendência de Davi. José era descendente de Davi. Em segundo lugar, José viaja da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém. O que Isaías 9 diz para nós? E tu, Belém Efrata, a terra que vivia em desolação, a terra que vivia em guerra, a luz vai brilhar para você e você vai ver a paz. Isso está lá em Isaías 9, de 1 a 9, de 1 a 12, se eu não me engano. Lembra? Isaías já tinha dito isso. Jesus tinha que ser de Belém. Aonde que Jesus estava vindo ser registrado? Belém. Belém. Por quê? Porque a escritura dizia isso. Aí você vai olhar e falar assim: mas pastor, tem mais alguma coisa? Tem. Quando eles já chegam na hora do bebê nascer, ela dá à luz ao primeiro filho, um menino. Maria já tinha promessa, ela já sabia qual era o nome desse menino, já estava tudo certo. E aí o texto, a partir do verso 8, vai dizer que naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor aparece para eles e o brilho da glória do Senhor os cerca. E aí eles ficam aterrorizados. E olha o que o anjo diz para eles no verso 10. Trago boas novas, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, lembra? Olha, Belém, a cidade de Davi, tinha que ser descendente de Davi, nasceu o Salvador. Quem é o Salvador? É César? Não. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o conhecerão por este sinal. Preste atenção no verso 12. Qual é o sinal? Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Por que Jesus estava deitado numa manjedoura? Ah, pastor, porque não tinha outro lugar para deitar? Ah, pastor, porque olha só, ele não podia estar no colo de Maria? Ele não podia estar deitado, sei lá, em outro lugar, no chão? Podia ter feito um negocinho ali, um Moisésinho de palha? Não, ele tinha que estar deitado na manjedoura. Por quê? Porque essa era a prova para os pastores de que ele era o Cristo. Aí os pastores caminham para Belém. Os pastores caminham para Belém. E aí olha o que vai acontecer. Verso 16. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. 3 vezes Lucas diz a palavra manjedoura, porque Jesus tinha que estar deitado na manjedoura. Aqueles homens, eles creram na palavra do anjo e eles foram até Belém, e eles não procuraram um garoto deitado num berço em uma casa.
Eles não procuraram um garoto que estava num quarto comum. Eles procuraram um garoto que estava deitado numa manjedoura, no lugar onde os animais viviam, no lugar onde os animais moravam, no lugar onde os animais bebiam água. Porque foi isso que Deus disse que eles tinham que fazer. Por isso que eu digo para você nessa noite, enquanto você espera, permaneça na palavra. Não desvie o seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixa outras vozes enganarem o seu coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração é enganoso. E às vezes a gente escuta coisas que não tem nada a ver com a voz de Deus. Às vezes a gente escuta a nossa própria voz, a voz do nosso próprio coração, e como ele é enganoso, a gente se dá mal. Uma vez eu estava levando meu pai para fazer a consulta dele, e a gente passou margeando o rio Além Paraíba, a gente foi de carro, e era um período de muita seca. A gente estava margeando o rio Além Paraíba, e estava muito seco, tinha pegado fogo em várias regiões ali, em vários lugares ao longo da estrada, tinha casas queimadas. Eu nunca tinha visto aquilo assim. Você percebia que o fogo pegou e ele veio, ele dominou a casa e as pessoas tiveram que ir embora e tal. E aí a parte de cima estava assim. Aí tinha a estrada, a parte de cima estava toda seca, desse jeito, pegado fogo. Aí quando você olhava para baixo, para a margem do rio, só lá na margem do rio estava tudo verdinho. Parecia que não era o mesmo lugar. Aí tinha uma árvore enorme, assim, um flamboyant enorme, assim, todo florido, vistoso. Você via ele de longe, caía assim, né? O flamboyant vai caindo, assim, aquele negócio bonito, cara. Você olhava de longe, eu falei, cara, isso dá uma foto bonita pra caramba. Tentei tirar uma foto do carro, mas não deu. É essa imagem que o salmista cria na nossa mente quando ele fala no Salmo 1. Aquele que permanece na palavra do Senhor. Por que permanece? Ele medita nela dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio. Sempre bonito. Está sempre bonito apesar do quê? Apesar do clima seco. Está sempre bonito apesar do quê? Apesar de muitas vezes tudo ao redor estar morto. Tudo ao redor estava morto, mas aquela árvore esplendorosa, maravilhosa. Por quê? Porque ela estava plantada na beira do rio. O rio estava baixinho, você via as pedras no fundo, mas o veio de água estava lá e ela sugava dele. Por isso que eu e você temos que permanecer na palavra, para a gente ter vida, para a gente ser bonito. Bonito como? Para a gente ser bonito de dentro para fora, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Para a gente exalar vida, para um rio de vida correr de nós. A gente precisa permanecer na palavra. Enquanto esperamos, permaneçamos na palavra. Mas não é fácil. É fácil? Não é fácil. A palavra de Deus, ela é confrontadora. A palavra de Deus, para muitos, ela é amedrontadora. Lembra quando Jesus acaba de pregar o seu grande sermão? Ele acaba de pregar, e aí os evangelistas vão dizer que as pessoas, assim, muitos foram embora, porque era duro demais. Quando Paulo acaba de pregar em Atenas, Atos vai dizer que muitos creram, mas outros tantos ficaram irados com Paulo. Por quê? Porque o Evangelho, ele é confrontador. Ele confronta a mim e a você com o nosso maior inimigo. Você sabe quem é o nosso maior inimigo, Suzane? Nós mesmos. A Suzane é fera demais. Nós mesmos. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Quantas vezes a gente acha que está no caminho certo, que está beleza, sabe por quê? Só porque está tudo dando certo, só porque está tudo indo bem. Mas a gente está fazendo uma besteira. E lá na frente a gente colhe o fruto desse negócio.
E lá a gente parece que está vivo, a gente parece que está bonito por fora. Lembra quando Jesus fala dos fariseus? Vocês são sepulcros caiados, vocês estão bonitos por fora, mas por dentro é morto, tá tudo morto, tudo podre. Por fora você olha, aquela coisa, mas por dentro. Sabe por quê? Porque a palavra não estava dentro, estava fora. Estava fora. E a gente muitas vezes cai nessa bobeira. A gente não deixa que a palavra de Deus entre na gente, faça parte de nós. A água, ela só pode tornar uma árvore viva se ela entrar nela, gerar vida de dentro para fora. A palavra é a mesma coisa. Lembra que o salmista vai dizer no Salmo 119:11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente tem que guardar essa palavra. Mas como é que você guarda a palavra? Como que você guarda a palavra? Primeira coisa, você tem que ler a palavra. Você tem que ler a palavra. Não adianta eu ler para você. Eu li no máximo aqui 10 versículos da palavra de Deus, se tem mais outros, e aí? Não é suficiente. Você tem que ler. Você tem que ler. Você tem que gastar tempo lendo a palavra de Deus. Você tem que gastar tempo em contato com essa palavra, ouvindo essa palavra. E a grande questão é, será que a gente faz isso? Será que a gente faz isso? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? E aí uma vez um amigo falou assim, não, você não pode falar que as pessoas gastam tempo com a palavra de Deus. Você tem que falar que elas investem. Não, é gastar mesmo, sabe por quê? Não volta, você gastou, você não volta, você não tem como recuperar. Gastou, passou. Mas é esse tempo que nós gastamos com a palavra de Deus que vai nos permitir conhecer a Deus. Vai nos permitir entender a vontade dele para a nossa vida. Vai nos permitir entender a história. Sabe por quê? Quando você olha a vida de Jesus, do nascimento até a sua morte, até a sua ressurreição, a vida de Jesus toda é um grande testemunho de obediência à palavra de Deus. É um grande testemunho de alguém que guardou a palavra. É um grande testemunho de alguém que viveu a palavra. Você vai ver que os pais de Jesus, eles saem daqui e no 8º dia vão apresentar Jesus no templo. Maria sabia que Jesus era o Salvador. Maria sabia quem Jesus era, mas tinha que cumprir a palavra. Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele não começa o seu ministério de qualquer jeito. Ele vai ser batizado por João. E aí João sabia quem Jesus era. Eles eram primo primeiro, né? Primo primeiro. E aí chega lá e tem aquela conversa, né? Imagina Jesus, né? Em pé na frente de João. Né? João, vim ser batizado por você. Aí João olha e diz, rapaz, você não, cara. Você não precisa ser batizado. Você é Deus. Você não dá lembrado, não? Você é Deus, cara. Você não precisa disso, não. Aí Jesus chega no ouvido de João. Precisa que seja feito assim. Aleluia. Que se cumpra a palavra. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam assim, será que Jesus pediu comida? Está falando com a mulher samaritana em João 4. Será que ele pediu comida a ela porque ele está com fome? Não, a minha comida e a minha bebida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Quando Jesus está para morrer, o que ele diz? Ele fala assim, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A minha vida e a sua vida, a gente tem que permanecer na palavra. Mas a gente só permanece na palavra se a gente conhece a palavra, se a gente gasta tempo com ela, se a gente lê a palavra. Quanto mais a gente lê, mais ela entra em nós. A palavra de Deus para João, depois que ele escreve o Apocalipse, come o livro. Come. Eu gosto muito dessa expressão. Deus fala isso também, se eu não me engano, com Ezequiel, com Amós. Coma o livro. Coma. E aí um dos profetas, quando ele come, o texto diz que depois que ele comeu, né, e é literalmente isso, ele escreveu o que Deus falou, e aí depois que ele escreveu, Deus pegou e falou assim, agora você come. Aí ele dobrou,
E ele comeu. E aí quando ele comeu, aí o texto diz que parecia doce como mel. Oh, glória a Deus. Essa é a palavra que gera vida na nossa vida. Essa é a palavra que gera vida na nossa vida. Enquanto eu e você esperamos, precisamos permanecer na palavra. Só que a gente só permanece se a gente conhece a palavra. Em segundo lugar, você conhece a palavra, você tem que submeter a sua vida à palavra. Fazer a vontade de Deus é quando eu submeto a minha vontade à vontade dele. Então eu leio um texto das Escrituras e aí eu olho para a minha vida e falo assim, o que na minha vida precisa mudar de acordo com essa palavra de Deus aqui de hoje? É isso. É simples assim, gente. Tem algum mistério nisso? Mas nós somos o nosso maior inimigo, né, Senhor? Aí a gente vira e fala assim, mas espera aí, Deus. No seu tempo era diferente, né, mano? Era diferente, era nada, cara. Não tinha gente ruim, tinha governador corrupto, tinha cara mal. César era extremamente violento, era mal, cara. Matou todo mundo em volta dele. Matou todo mundo para ficar com o trono. Tinha gente pilantra, tinha mentiroso, tinha ladrão. Tinha gente que falava as coisas assim, né? Que o sim era não era assim. Ó. Por que você acha que Jesus disse isso? Porque tinha gente assim. Era a mesma coisa, tinha menos tecnologia, mas era a mesma coisa. Mesma coisa. Aí eu preciso pegar o meu coração nessa dele e falar assim, Senhor, o que esse texto aqui, o que a minha vida precisa ser transformada a partir daquilo que o Senhor está falando? Porque só assim a palavra vai gerar transformação em mim. Sabe, irmãos, e é muito normal isso aí. Tem gente que corre atrás de revelação. Tem gente que corre atrás de, né? O cara vai procurando, macaqueando em tudo quanto é igreja, macaqueando em tudo quanto é campanha, em tudo quanto é vídeo do YouTube. Eu vou, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, e lá. Eu preciso ouvir um negócio. Cara, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Eu tinha 21 anos, cara. E eu animadão, tinha comprado meu carro, meu primeiro carro, tal. Aí queria botar um rádio no meu carro, cara. Naquela época, cara, hoje isso tá muito fácil, né? Como é que pode? Muito barato isso hoje. Mas naquela época, nossa, uma dificuldade de você comprar um rádio com CD, que pedir o cara pra vir para baixo, Rapaz, cara, não tinha muita grana, né? Estagiário e tal. Eu falei assim, não, Paulo, mas eu quero botar um rádio no meu carro. Aí eu estou fazendo meu devocional de manhã. De manhã cedo na minha casa, sempre gostei de fazer meu devocional de manhã. Eu estou fazendo meu devocional, um texto de Levítico, que fala assim, maldito aquele que traz coisa amaldiçoada para sua casa. Amaldiçoado será. Falei, Senhor, o Senhor me dá saber. Não, aí eu tranquilo, né? Li o texto, tipo assim, tem nada a ver comigo, não estou trazendo nada amaldiçoado para minha casa, né? Senhor, abençoa meu dia, orei as coisas que eu precisava orar e fui embora, né? Fui pra rua. Aí, parceiro, o cara quando tá empolgado não tem jeito, sai falando pra todo mundo. Ele falando pra todo mundo, aí um amigo meu, tem uns caras lá que tem um rádio lá. Aí eu fui lá nesse cara, brother não. Fui lá no brother. Aí falei assim, meu amigo, pô, cara, você é eletricista e tal, você mexe no meu carro aí, você deve muita gente que aparecendo, vendendo as coisas aí pra você. Você não sabe que tem um rádio pra vender, não? Aí o cara falou, rapaz, o cara deixa uns rádios aí. Lá naquela gaveta lá, você abre lá e dá uma olhada. Eu fui lá abrir, aí eu olhei, cara, assim, a gaveta cheia de rádio, né? Eu falei, quanto tá esse negócio? Tá, R$100. Eu olhei assim, cara, e peguei naquele, falei, cara, tá barato, né? Eu olhei assim, peguei, só que eu peguei no rádio, né? Você sabe que o negócio quando é novo assim, ou o negócio foi tirado, normal, ele tem os plugs, ele tem as coisinhas certas. Aí aqueles rádios estavam os fios tudo estourados, tava assim tudo meio faltando. Eu falei, cara, esse negócio é roubado. Aí, na hora, falei, cara, deixa eu perguntar pra vocês, esses rádios são roubados, né? Aí ele falou assim, cara, o cara ficou nervoso. Se é roubado, eu não sei. O cara deixou aí pra vender. Se você quiser comprar, compra. Se não quiser comprar, você não compra. Fulano de tal já comprou. Ciclano de tal já comprou. Nenê já comprou. Aí na hora,
Levítico: maldito aquele que leva coisa amaldiçoada para sua tenda, amaldiçoado será. Eu tinha lido de manhã, a palavra estava aqui. Aí eu fui viver minha vida. Aí eu choco a minha vida com a palavra. Cara, não dá. Não, cara, obrigado. Passo. Passou, cara. Deu uns 3 dias. Um senhor que trabalhava comigo falou assim: Léo, alguém me falou que você está querendo comprar um rádio de carro, né? Eu falei: é. Ele falou assim: rapaz, meu filho trocou o carro dele, tirou o rádio. Eu vou falar com meu filho para vender o rádio dele para você. Aí eu falei: ah, beleza. Eu nem perguntei que rádio que era. Estou empolgado. Não, beleza, cara. Quanto é que vai ser? Não, vou falar para ele fazer bem baratinho para você. Cara, aí o cara trouxe para mim um Pioneer, cara. Com controle. Aí eu falei: quanto que ele vai cobrar? Não, eu mandei te cobrar R$80. Eu falei: caralho. Aleluia. Vai ser bom demais. Aí um dia eu tô ajoelhado lá, era novo também, orando, falando com Deus, né? Tava saindo com a moça. Aí eu falei assim: Senhor, tô saindo com essa moça, tal, moça bonita, legal. Aí fui ler, irmãos. Aí aquele dia, olha só, eu não abri a Bíblia e botei o dedo, não abri uma luz do céu, não. Aí eu olhei a minha leitura devocional do dia, era o texto da história de Sansão, lá em Juízes. Normal, era no dia, certinho. Aí eu fui ler. Aí Sansão e o pai dele conversando, né? Aí Sansão fala assim: pai, eu quero aquela moça lá, Dalila, ela é bonita e tal. Aí o que o pai de Sansão vira e fala para ele? Meu filho, será que dentre todas as filhas de Israel não há nenhuma que te agrade? Eu falei: caramba, Deus, vou ter que terminar com a música. Cheguei lá, né, de noite, terminou. O que eu quero dizer para você? Imagina hoje, dentro do plano eterno de Deus para a sua igreja, Deus resolveu levantar um cara chamado Leonardo Dalla para ser pastor da igreja presbiteriana. Dentro do plano da igreja de Deus, macro, ele resolveu levantar um pastor para ser pastor de uma igreja. Um homem, como levantou vários. Imagina se esse homem hoje é casado com uma pessoa que não é cristã. Como é que isso ia acontecer, irmãos? É por isso que eu e você temos que submeter a nossa vida à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não é sobre nós a história. Quando a gente olha para esse texto, parece que a história é só sobre Jesus, só sobre a chegada. Não, mas não é. O nascimento de Jesus enquanto homem faz parte da história toda de Deus. Desde a criação até a redenção, até aquilo que a gente não viu ainda. E nesse momento, né, Hebreus vai dizer que no ápice do tempo, no momento certo, Deus entra no mundo através de Jesus Cristo. Mas não é só sobre isso. Tudo isso está conectado. A minha vida, a sua vida não dizem respeito somente a nós, elas fazem parte de uma grande história. E isso é extremamente importante, porque se eu olho a minha vida e a sua vida como uma história só, desconectada de Deus, desconectada da história da criação, da história da redenção, de toda a história de Deus, cara, a gente vai se decepcionar com Deus, a gente vai ficar com raiva dele, porque quando vier o sofrimento, a gente vai falar assim: Deus é mau e ele quer que a gente apenas sofra, cara. Mas quando a gente olha a nossa história, a partir de toda a história, imagina Jesus ali na cruz, ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele sabe que não é. Ele olha a macro história e fala: não é, cara. Então, Senhor, seja feita sua vontade. Jesus sabia que não era só sobre ele, era sobre nós também. Amém. E por isso ele diz: está consumado, Senhor. Consumado. Eu e você temos que fazer assim, submeter a nossa história
a vontade de Deus, porque a nossa história faz parte de uma história muito maior. E é nesse contexto que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e agem segundo o seu propósito. É nesse contexto de uma história maior. É nesse contexto de uma história maior que José olhou para todo o seu sofrimento e, ao invés de ficar com raiva de Deus, ele falou assim: cara, foi bom o que vocês fizeram comigo. Sabe por quê? Porque vocês fizeram, Deus fez isso para que hoje fosse conservada muita gente com vida. Eu e você precisamos submeter a nossa vida à palavra de Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu e você precisamos lembrar que a palavra de Deus não é apenas letra. A palavra de Deus é uma pessoa. Toda a escritura, a gente chama isso na teologia reformada, a gente diz que a revelação, né, a revelação especial, que é a palavra de Deus, ela é progressiva, e aí eu vou acrescentar, ela é convergente. Por quê? Porque ela progride, né? Ela não para, ela não é cíclica, ela não é linear, mas há uma progressão nela, mas ela é convergente, porque ela converge para quem? Para Cristo. É tudo sobre Ele. Era Ele que estava lá quando o povo estava saindo, Ele era a nuvem, Paulo vai dizer, Ele era a nuvem, Ele era a cortina de fogo, Ele era o cordeiro, quando os sacerdotes antigamente imolavam o cordeiro, deixavam o sangue escorrer sobre o altar, Ele era o cordeiro, Ele era tudo isso. E nesse momento aqui, olha, cara, Lucas é muito sucinto, né? Lucas vai dizer assim no verso 8, ó, e no verso 7, ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Coisa comum, envolveu em faixas e deitou ele numa manjedoura, porque não tinha lugar na hospedaria. Mas preste atenção numa coisa, nesse exato momento, a palavra toma vida. A palavra que havia lá no começo de Gênesis, haja luz e houve luz, ela agora se encarna numa pessoa, na pessoa de Jesus. Por isso, permanecer na palavra é permanecer em quem? Em Cristo. É por isso que o anjo vai dizer para aqueles pastores, Ele é o Salvador e Ele é o Senhor. A partir do momento que eu creio na palavra, que eu sou levado a Cristo, Ele se torna o Senhor da minha vida. E se você se lembrar, quando Jesus está para ser assunto aos céus, está se despedindo dos seus discípulos lá em João, Ele vai dizer para os discípulos o quê? Permaneçam em mim. Sabe, irmãos, a gente precisa permanecer em Cristo. Lembra da árvore lá na margem do rio Além Paraíba? Estava tudo morto ao redor dela, tudo destruído, casa pegado fogo, tudo seco, coisa horrorosa. Mas tinha aquele pé maravilhoso, lindo, mostrando que não é só destruição se a gente está plantado junto ao rio. É por isso que Paulo, eu quero ler para você em 2 Timóteo 3, verso 15, verso 16, ele vai dizer para Timóteo, né, a partir do verso 14, você, porém, Timóteo, né, 2 Timóteo 3, 14, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Timóteo era o filho espiritual de Paulo, né? Paulo era mentor de Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Se você ler as cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver que Timóteo estava enfrentando uma oposição extrema ao pastorado dele na igreja de Éfeso.
aliado a isso, Timóteo era um cara que muitos escritores vão dizer que ele tinha uma saúde muito fraca. Só que Paulo estava preso e Paulo não ia voltar mais. Talvez eles nunca mais se vissem pessoalmente. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Paulo diz para Timóteo: permanece fiel àquilo que foi ensinado. O que foi ensinado a Timóteo? Aí no verso posterior ele vai dizer: as sagradas escrituras que aprendeste. Por quê? Por quê? Porque elas vão te dar sabedoria, porque elas vão te ensinar o que é certo, porque elas vão te preparar para toda boa obra. Irmãos, enquanto eu e você esperamos, permanecemos na palavra. Se permanecermos na palavra, pode estar tudo seco ao nosso redor, pode estar tudo destruído ao nosso redor, pode estar tudo morto ao nosso redor, mas nós continuaremos floridos, bonitos, esplendorosos. Pastor, mas como eu permaneço na palavra? Primeiro você tem que ter contato com a palavra. Não tem jeito. Você pode assistir milhares de vídeos no YouTube. Você pode pegar um monte de mensagem. Tinha uma professora minha, né? Que ela falava o seguinte, uma professora de direito constitucional. Falava assim: não adianta você ler o resumo se você não lê o livro. Quando a gente pega um devocional e lê, a gente está lendo um resumo da Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que submeter a nossa vida à palavra. E a gente tem que submeter a nossa vida a Cristo. Por quê? Porque Ele é a palavra viva. Essa semana, um presbitério, né, da nossa igreja mandaram um convite para mim que o presbitério ia fazer um grande evento em homenagem ao Dia da Bíblia. E qual era o grande evento? Eles fizeram, né? Fizeram ontem uma grande carreata pelo município, né? Vários carros passando em homenagem à Bíblia. E aí depois eles iam fazer um culto lá numa praça e tal. E no meu coração eu fiquei pensando assim: em que isso faz diferença para a Bíblia ou para a vida das pessoas? Você, Márcio, você está lá na porta da sua casa, aí passa uma carreata, Dia da Bíblia. O que vem na sua cabeça? Vou ler a Bíblia? Não, vai vir na sua cabeça assim: cara, os crentes têm dinheiro, né? Os crentes têm dinheiro, os carros bonitos. Aí você olha naquele e acorda. Aquele carro ali. Cara, irmão, o que eu quero dizer para você? Atenção, pai. Sabe como que eu e você fazemos? Eu não vou dizer homenagear a Bíblia, né? Porque assim, é um negócio até estranho, né? Homenagear a Deus, a palavra dele, mas como que eu e você damos valor à palavra? Lendo ela, compartilhando ela. A gente impactaria muito mais as pessoas se elas olhassem para nós e elas vissem a palavra de Deus através de nós. Ao invés de ver um adesivo no nosso carro, ao invés de ver um buzinaço, sabe por quê? Porque várias vezes, né, quando eu estou andando de carro e aí alguém me fecha, eu olho assim, aí tem um adesivo da igreja, qualquer igreja lá. Eu falei: esse irmão aí é crente mesmo. Fechou até o outro. A gente tem que dar o nosso testemunho, compartilhar a palavra, viver a palavra. E você sabe que eu gosto de passar dever de casa para você, né? Então semana passada eu passei um dever de casa para você e hoje eu quero te ajudar. Nós recebemos a doação de 150 Novos Testamentos. Uma vez fizeram uma campanha chamada Esqueça uma Bíblia. E eu quero então fazer algo muito parecido com você. Eu quero que você pegue um Novo Testamento. Se você não tem, pode ficar para você, é seu. Tá bom? Para você ler, vai abençoar muito a sua vida. Agora eu quero que você pegue outros para você esquecer ao longo da semana em algum lugar. Pastor, como é que é esse negócio? Você vai esquecer. Você vai lá fazer um exame, você vai levar ele. Aí você chegou, sentou lá e tal, tá de bobeira, você bota ele lá junto com as revistas lá do negócio do exame e esquece ele lá. Alguém vai correr atrás de você e vai falar assim: mãe,
Isso aqui é seu. Aí quando você fala, não, abre ele aí está escrito lá, este é um presente da Igreja Presbiteriana Redenção para abençoar a sua família. Tá vendo? É um presente para você. Ah, você vai pegar o ônibus para ir trabalhar? Esquece o ônibus. Deixa lá, esquecidão. Alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Uma vez, eu não sei se eu já contei isso para vocês, estava saindo de uma igreja e uma moça falou assim, eu conheço você. Estava lá na porta da igreja, eu conheço você. Eu virei assim, eu percebi que ela era deficiente visual. Eu falei assim, na hora eu pensei, você nunca me conhece, né? Eu falei, não. Eu falei, você me conhece? Ela falou assim, não, eu conheço sua voz. Eu falei, a minha voz? Ela falou, foi você que um dia foi distribuir Novo Testamento numa escola em Viana, no Alto Morro, uma turma de adulto. Eu falei, foi mesmo. Pois tinha uma moça cega lá, não tinha? Eu falei, tinha mesmo. Aí eles falaram para você não entregar porque ela era cega. Aí você falou assim, não, mas tem alguém na sua casa, você mora com sua mãe, você é casada, pede para ler para você. Ela falou, pois aquela moça sou eu. Eu levei o Novo Testamento para casa, meu marido e eu começamos a ler toda noite. Depois de 2 meses, a gente aceitou Jesus ali, sentado na nossa sala. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando você pega uma Bíblia e começa a ler, e começa a submeter a sua vida à palavra de Deus, e quando você pega a Bíblia e dá a alguém, estimula essa pessoa a fazer a mesma coisa, isso é capaz de causar uma revolução tremenda, não só na sua vida, mas na vida de outros. Você joga uma bomba atômica de vida em um lugar que pode estar morto. Amém. Por isso, quando você sair, depois do café, depois que você bater um papo, eu ia deixar um em cada cadeira, mas deu esse negócio da chuva. Você pode pegar quantos você quiser, deve ter uns 50, mas tem mais. Tá bom? Se você não tem, pega um para você. Agora, esquece um monte, quantos você quiser, aonde você quiser. Feche seus olhos, vamos orar.